pessoal, colegas advogados, membros da sociedade em geral. Eu sou a Karenina Tito, presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Piauí. Muito feliz porque estamos com o nosso Pode Indenizar de volta. Agora com uma nova roupagem, identidade visual, numa nova gestão, e estou aqui na companhia do vice-presidente da nossa comissão, Matheus Abreu. É um prazer inenarrável estar aqui na sua presença, enfim, fazendo a gravação aqui para todos que estão assistindo também. De fato, agora foi uma repaginada, digamos assim, do projeto, que já era um projeto muito interessante, encabeçado pela senhora. E de já eu deixo aqui meus parabéns também pela iniciativa. Vamos tirar o senhora, né, Matheus? Doutora, você... Mas de fato é uma iniciativa muito interessante, muito importante, para trazer um tema tão relevante como a responsabilidade civil para o conhecimento público, enfim, para a sociedade, para os próprios advogados, para estudantes. E hoje, a senhora quer introduzir o tema? Você quer introduzir o tema? Você. Até porque o podcast não é uma conversa, é informal. E assim, o Matheus, ele participou um pouco dessa trajetória, porque esse primeiro episódio é interessante para contar um pouco, né, dessa história da comissão e da responsabilidade civil. Sabe que quando nós falamos, Matheus, hoje, responsabilidade civil, muitas pessoas não sabem o que é. Algumas até confundem com responsabilidade social. Na verdade, quando nós falamos de responsabilidade civil, nós estamos falando em reparação. Não é isso, Matheus? E interessante, Matheus ingressou na gestão passada, que já existia a comissão. Ele era membro, ainda como estudante, em um evento, em um dos projetos da comissão, em que eu queria levar, a intenção era levar temas ligados à responsabilidade civil para as faculdades. E o Matheus, por acaso, estava assistindo, achou muito interessante e entrou na comissão como estudante. E hoje ele é um jovem advogado, não só na idade, mas é porque jovem advogado é quem tem carteira até 5 anos, né? Mas, assim, grande no conhecimento, no conteúdo, sabe? Bondade sua. Não, inclusive ele está concluindo uma pós-graduação em especialização em responsabilidade civil e contratos. E advocacia contratual. Pois bem, Matheus. E para iniciar aqui muito bem, doutora Karenina, a senhora você não só é presidente da comissão desde a gestão passada, mas também digamos assim, a fundadora da comissão aqui no âmbito da seccional da OAB Piauí. E como prova disso, nós temos aqui o requerimento. Olha só, gente! Original de 2020. Um projetozinho que teve que... Olha, fiquei até agora saudosa. Olha só, foi em 2 de março de 2020. 15 horas e 16 minutos. Tudo isso é história, não é isso? E foi feito esse requerimento com um pequeno projeto que foi enviado para os conselheiros na época e foi feita a defesa, inclusive em uma das reuniões mensais que tem, e foi aprovado por unanimidade. Graças a Deus, isso de passagem. E assim, Matheus, qual foi a intenção? Eu me recordo, tem duas, são poucas seccionais que tem no Brasil que tem essa comissão. Lógico, o direito tem aquelas comissões permanentes e tem novas, porque o direito vai se ajustando a novas realidades. E algumas comissões estão até sendo desmembradas por conta dessa evolução. Sim. E a Comissão de Responsabilidade Civil do Paraná, para você ter uma ideia, é uma das mais atuantes e importantes das comissões que tem lá. E de Belo Horizonte também. Então, o que aconteceu? Que isso me inspirou. Primeiro que essa relação com o tema da responsabilidade civil começou realmente para valer quando lá do meu doutoramento. Eu fiz
fiz um mestrado em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e iniciei o doutorado em Direito Civil. E uma das disciplinas foi exatamente nesse eixo da responsabilidade civil. Então, resolvi falar, inclusive, meu tema, levei esse tema para a minha tese de doutoramento. Aí passou não só ser mais um tema, mas comecei a me aprofundar realmente na parte teórica, na parte prática, e vi também, comecei a olhar não só para aqueles conceitos, né, determinados, doutrina, mas desafios atuais, os desafios. Há 10 anos atrás, por exemplo, eu me recordo que eu estava em Coimbra quando teve um evento sobre a responsabilidade civil dos robôs. Isso há 10 anos atrás. E um tema que nós estamos discutindo há poucos anos para cá. Realmente, né? Pode-se dizer que estava na vanguarda. Na vanguarda. Então, isso começou assim, a me levar a pensar como a responsabilidade civil, até mesmo na minha turma do doutoramento muito pequena, cada um levou a responsabilidade civil para uma determinada área. E a gente percebe como é abrangente, sabe? E como nós tratamos de uma forma um pouco sem técnica. Até porque novos danos estão surgindo. Nós falamos muito em dano moral, dano material. Não, nós temos o dano psíquico, nós temos o dano existencial, nós temos o dano o estético, perda de uma chance. Né? Alguns que foram importados de jurisprudências, tanto italiana como francesa, e assim por diante. Isso só, a tendência é crescer. Então, a intenção era o quê? Fazer valer esse estudo, esse aprofundamento para os advogados, para a sociedade, fazer valer o seu direito no dia a dia, porque a responsabilidade civil está no dia a dia de todo cidadão. Verdade. Você sai de casa, aí vai lá o porteiro, sem querer, fecha o portão ali do prédio, você não tem aquele controle, né? Fecha antes do tempo, bate no seu carro. De quem é a responsabilidade? O dever de reparar é do porteiro? Do condomínio? De quem é? Foi a culpa de quem? Aí nós vamos nos ater a mais a questão da doutrina, que é de quem é o dano, a culpa, o ato, o nexo de causalidade. Né? Essa realmente foi a intenção. Exato. Então, a sua intenção inicial, digamos assim, com o projeto aqui da Comissão de Responsabilidade Civil, foi justamente trazer à tona uma coisa que a senhora enxergava, que você enxergava não ser tão discutida assim, e que se fazia necessário abrir os olhos no que diz respeito à sociedade, no que diz respeito aos próprios advogados, no que diz respeito aos estudantes, e trazer isso para a OAB, institucionalizar essa vertente do direito aqui por meio de uma comissão, né? Materializar, digamos assim. Exatamente, até porque através de uma comissão, nós podemos desenvolver projetos. Como já aconteceu anteriormente, nós já lançamos uma cartilha, que foi muito interessante, uma cartilha inclusive física, e tem ela também virtual, o livro, uma coletânea, dando oportunidade, tanto para advogados do nosso Piauí, como para colegas também de fora. As oficinas. Participar. Oficinas, já agora nessa gestão, Matheus aqui teve uma brilhante ideia das oficinas, ou seja, a prática da responsabilidade civil, que foi o maior sucesso. O nosso podcast, que foi também, foi o primeiro podcast da OAB Piauí, porque já tinha um outro projeto que era fazer tipo uma forma de debates, né? Era um estúdio, na verdade, pouco usado, que era para um estúdio de filmagem. Sim. E quando eu entrei com esse projeto, logo depois veio a reforma para o podcast. Eu achei sensacional. E a nossa intenção, né, agora é desenvolver, sempre ter um convidado, como era feito anteriormente, e discutir dentro de uma temática, né? E dentro do direito médico e da saúde,
direito digital, consumidor. Até porque a responsabilidade civil está em tudo. Em todos os âmbitos. Tá em tributária, dentro do direito tributário, não é? Tá em tudo. Violência doméstica, tem a responsabilidade civil dentro das relações familiares, olha aí. Inclusive quando você já alcançou, isso o STJ já está pacificado dentro das relações familiares, inclusive quando viola um direito de personalidade de um dos cônjuges, no caso de uma infidelidade, isso pode causar aí uma reparação, direito a uma reparação. Olha só, recentemente já é um ilícito o abandono afetivo, porque antes se falava abandono afetivo, se pedia, mas ainda era muito jurisprudências, né? Agora não. Então, cada vez crescendo e perguntas de quem é a responsabilidade. Agora nós temos uma situação muito icônica acontecendo com a questão da inteligência artificial, que está se estudando, já está tramitando, inclusive, eu não vou me recordar agora se está no Senado ou na Câmara dos Deputados, no Congresso, mas está tramitando o marco civil da inteligência artificial. Estão se discutindo as relações envolvendo inteligência artificial e as consequências de responsabilidade civil, se a responsabilidade civil eventualmente é do programador, é de quem adquiriu e colocou o sistema para funcionar, há quem diga que a responsabilidade é do próprio robô. Então, pois é, responsabilidade civil do robô. Uma série de discussões acadêmicas sobre o tema que daqui a pouco vão se traduzir em legislação. E aí começa também a impactar a gente. Já começou, na verdade. Já começou, porque na verdade nós já temos cirurgias robóticas, não é isso? E de quem quando acontece ali um problema, do produtor, do operador, fabricante. Do fabricante que está ali exatamente operando aquela máquina. Então são tantas perguntas, porque isso, o código e responsabilidade civil está muito entranhada com o direito do consumidor, não é isso? Muito entranhada mesmo. Imagina aquela situação, há pouco tempo atrás tem aqueles veículos automotores que funcionam por inteligência artificial. Autônomos, exatamente. Isso tem em alguns países, tem muito nos Estados Unidos. Uhum. Então aconteceu de ter uma pane e houve uma colisão assim em massa. Você imagina? Aí a pergunta: quem é a culpa? Quem é o dever de indenizar? Pode indenizar? Sim. Mas de quem? Quem? Vai pedir para quem? Né? Me recordo que quando eu comecei a advogar, nós tínhamos sempre essa questão de entrar com uma ação contra A, contra B, contra C, contra D, contra todo mundo. E depois aqueles ali iriam se resolver. Mas não, é interessante você saber a quem realmente, o real responsável, a quem pedir essa indenização, ou quando ela é solidária, quando não é, quando, na verdade, você, como no caso do consumidor, você compra uma televisão naquela loja. Aquela loja ali, quem dá a garantia é o fabricante, certo? O fornecedor. Mas quando você vai entrar, a sua televisão, você chega em casa, a televisão não funciona. Ele vai entrar com uma ação contra quem? Ele não quer saber, ele vai entrar contra a loja que ele comprou. Aí vai ser o problema da loja se resolver, não é assim? Com o fabricante. E assim são várias questões que nós temos que discutir dentro do âmbito da responsabilidade civil, e isso mais de forma técnica. Exato. Mas é interessante que o consumidor, a sociedade, saiba que ela está presente no dia a dia. A responsabilidade civil do Estado, os buracos que tem na rua, as chuvas que não tem para onde... Falta de sistema de drenagem. Quando você acaba com o seu carro dentro de um buraco, de quem é a responsabilidade? Quem é que tem o dever de zelar, de manter? Né? Então, são tantas... Danos em massa também. Os danos coletivos, como aconteceu lá na ruptura da barragem em Brumadinho, houve danos coletivos. Por quê? Porque aquilo ali, em décadas e décadas e décadas, é difícil, não vai voltar ao que era antes.
E isso afetou a coletividade, afetou aquelas pessoas, tanto a nível psicológico de quem perdeu os entes queridos, amigos, como também a cidade. A cidade acabou com a história daquele... Pessoas que acabaram com seu patrimônio inteiro, acabaram com casas, veículos, bens eletrodomésticos. Responsabilidade civil ambiental, a responsabilidade. Então, nós temos aí, olha só, em todas as esferas. Exatamente. Agora, vou dar um tempo aqui só para virar, né? Vou virar aqui. E com isso, doutora Karina, é interessante já puxar o assunto para a gente desenvolver o tema. Porque assim, veja que nós... Mas ficou bom até agora, tá? Sim, tá perfeito. Tá perfeito. Veja que nós discutimos aqui uma série de pontos e uma série de situações que envolvem responsabilidade civil direta ou indiretamente. E isso muito por conta da natureza do próprio Instituto da Responsabilidade Civil. E como a ideia desse primeiro episódio é realmente introduzir o tema, introduzir o assunto, introduzir as discussões, introduzir o funcionamento do podcast, e na verdade que está ressurgindo, né, diga-se de passagem. O que é que você sugere agora? Eu sugiro começar a falar sobre em um âmbito mais conceitual, no seu entendimento. Pronto. Conceito de responsabilidade civil. Bem, Matheus, sendo bem direto, tá? O que é responsabilidade civil? É o dever de reparar um dano que alguém causou a outra pessoa. Agora, se fosse assim, um bate-papo tomando café como agora, agora aqui num podcast, né? O que vai ser? Olha, quem causou o dano, quem causou um prejuízo injusto, é quem vai ter que arcar com as consequências. É isso aí, de uma forma sucinta, objetiva. Agora, lógico, se a gente for abrir o código, se a gente for abrir um livro, tá? Aí nós vamos ter aí questões mais técnicas. Conduta, o dano, nexo de causalidade, a culpa, o risco. Porque sim, há diversas situações em que existe o risco. E a pessoa tem um lado que assume aquele risco. Ou seja, quem assume o risco também assume a possibilidade, a probabilidade de ter que arcar com a reparação. Você Exatamente. Concorda? Concordo. E é por isso que é tão importante hoje em dia o compliance, né? Ou Sim. seja, no âmbito, por exemplo, das empresas, saber treinar, regulamentar os seus processos internos, treinar os seus funcionários ou treinar a si próprio e adequar todos os procedimentos à legislação, que é para evitar de que alguém venha ou por um erro que muitas vezes é comum, você seja obrigado ali no âmbito de alguma ação judicial ou até extrajudicialmente, enfim, a se ver diante de uma situação onde você vai ter que reparar. E, doutora Karina, puxando o ensejo que a gente falou das oficinas, e tratando dessa parte mais conceitual, é interessante verificar como nem todos os estudantes, e aí por consequência talvez nem todos os advogados, eles saem com esse conceito formado do que é responsabilidade civil. Por isso que dos primeiros pontos da oficina, quando a gente aplicou, porque a oficina ela é dividida em módulos, né? Sim. O primeiro módulo ele é mais conceitual. E a gente chega e pergunta, o que você entende como responsabilidade civil? E aí você vê que as pessoas ficam meio tímidas, até porque muitas vezes elas não têm uma matéria específica de responsabilidade civil. Responsabilidade civil ainda está ligada, ainda é ali o quintalzinho do direito às obrigações, né? Então você estuda ali direito às obrigações e vê ali responsabilidade civil. Então os alunos, ele não vê como uma disciplina autônoma, né? Não vê como uma disciplina autônoma que impactante e que tem tanto realmente reflexo no dia a dia, nosso dia a dia. E o que isso gera? O sujeito, ele sai da faculdade, muitas vezes ele sabe, por exemplo, dizer que num acidente de carro, alguém tem direito à indenização. Ele sabe dizer que alguém tem direito à indenização por danos morais, mas ele não sabe analisar tecnicamente o preenchimento de cada requisito. Ele não sabe nem, às vezes, dependendo de quem for, às vezes ele não sabe nem identificar quais são os requisitos da responsabilidade civil. Olha, você tocou num ponto bem, bem interessante. Por quê? Por que me chamou tanta atenção a responsabilidade civil? Porque eu vi já no decorrer da minha advocacia algumas ações de pedidos de responsabilidade civil
de uma forma muito genérica. Sim, então, e quando eu fui realmente estudar profundamente e de forma também prática, eu vi que não é assim. Cadê? Interessante, você pede genericamente danos morais, ou então diz lá o valor que você já atribui, inclusive, o valor, porque o material não está difícil. Ali você junta ali o prejuízo, é concreto. Mas você tem que dizer quais são os danos que você sofreu. Foram danos psíquicos? Você está precisando que teve que ir para uma terapia, psiquiatra, certo? Foram danos existenciais, ou seja, seu projeto de vida sofreu esse dano, as suas relações, né? Como no caso daquele, o revenge porn, né? Pornografia da vingança. Eu falei corretamente a palavra? Bem, eu escrevi um pequeno artigo sobre isso, o dano existencial sobre a questão da pornografia, da vingança. De um caso concreto que já aconteceu anos atrás, antes mesmo de internet, onde o noivo irritado porque terminaram a relação, numa cidade pequena, ele entrou no e-mail da ex-namorada dele, mandou fotos íntimas dela, ele inclusive fez aqueles aplicativos de como se ela estivesse entrando para como se ela fosse garota de programa. Ele infernizou, causou um desastre na vida dela e dos filhos. E aí a gente já fala também aí dos danos reflexos, né? Então, ou seja, uma só atitude, entre aspas, isso. Uma pessoa só que fez algumas coisas, gerou o dano. Olha, ela teve que mudar de cidade. Mudou de trabalho, os filhos também tiveram que mudar, os filhos sofreram bullying na escola, ou seja, mudou o quê? O projeto de vida, as relações, certo? Então, olha só, então é importante que se diga também para o juiz, que a quem você está endereçando ali aquela petição, contar a história e dizer, doutor, o dano, eu estou pedindo o dano, quais são os danos? Eu sofri dano X, Y, Z. E explicar, detalhar, e explicar também, tecnicamente, é importante o advogado, tecnicamente, dizer onde é que está cada requisito, porque assim o juiz vai olhar com outros olhos para aquele seu pedido. Facilita, é um olhar mais objetivo. Você vai permitir ao juiz que ele extraia de uma maneira até estrategicamente mais direcionada, digamos assim, para você que está advogando em favor da vítima dos danos, o que realmente aconteceu ali. Porque senão, se você não fizer isso, se você não individualizar, você vai atribuir, de certo modo, ao juiz, mesmo que indiretamente, a responsabilidade por extrair do que você disse quais foram os danos que você sofreu. E fica muito difícil. Aí, quando nós falamos, mas muitas vezes reclamamos, que o juiz dá um valor baixo, que isso é algo para um outro podcast, é um assunto também para um outro podcast, né? A questão daquele mero aborrecimento. Não, mero aborrecimento também, pode ser também um dano moral, é discutível, né? Mas aí é que está. Muitas vezes ele também não vê, porque você tem que passar, é difícil você passar a dor através de um papel hoje virtualmente, né? Então, você tem que tentar ao máximo comprovar e dizer, informar o que realmente, que cada dano foi esse e as consequências, para poder o juiz tentar mentalizar, absorver aquele dano. Até porque também existe uma questão de peculiaridades e individualidades. Às vezes o mesmo fato, o mesmo tipo de fato, gênero de fato, ele não vai gerar em duas pessoas diferentes o mesmo tipo de dano. Cada um absorve de uma forma. Exato. Né? Cada um absorve de uma forma. Cada contexto de vida é diferente. Às vezes, por uma circunstância específica sua, aquela situação que em outra pessoa talvez não fosse nada, ou fosse muito pequeno, o dano, a gravidade, se torna uma situação excepcional. Sim, até porque nós não sabemos hoje quais são, como as pessoas
podem já ter problemas de natureza, por exemplo, pessoas ansiosas, pessoas que já têm algum tipo de algum transtorno também psicológico, ele vai absorver de forma completamente diferente. Ou às vezes a pessoa que exatamente tem até uma certa depressão, uma depressão leve, não absorve da mesma forma que uma outra que está mentalmente mais sadia. Ou né? então, partindo para uma situação mais cotidiana, tem, por exemplo, duas pessoas que elas vão pegar um voo para o mesmo lugar. E aí uma pessoa ela está indo só para passear, está indo com até um dia de antecedência, não tem nenhum compromisso financeiro marcado, e atrasa o voo, só que digamos que a empresa aérea vai lá e preste toda a assessoria e tudo mais. Mas de outro lado eu tenho outra pessoa que tinha um compromisso de trabalho inadiável. Ia dar uma aula. Exato, e que tinha um contrato pré-firmado e que precisava estar naquele local sob pena de ter um lucro cessante ou, enfim, ter uma multa. Uma perda de uma oportunidade gravíssima. Ou seja, nós temos duas pessoas que estavam no mesmo voo, que a companhia aérea teve a mesma atitude com as duas, mas aquela situação vai gerar nelas repercussões totalmente diferentes. Totalmente, porque aquela ali que estava ali de férias, se a companhia aérea oferecer, tudo bem que o tempo não volta. Exato. É muito difícil, quando nós falamos em indenizações, a não ser a questão material, você não volta ao mesmo lugar. Não volta. Então, aquelas férias, mas aquelas férias podem ser substituídas ali por uma outra oportunidade. Tudo bem, perdeu um dia, mas a empresa vai, de qualquer forma, a expectativa, a frustração... São parâmetros diferentes. Agora, veja bem, a pessoa que perdeu a oportunidade, perdeu a chance de dar, quem sabe, aquela aula... entrevista de emprego, reunião de negócios, vai ter que realmente a reparação, a repercussão, as consequências muito maiores. Ou seja, tá vendo aí como até os pedidos, como é que você vai fazer uma petição pedindo tão somente o dano moral e o dano material, sem especificar tecnicamente cada requisito, a individualidade daquele caso. Exato. E também cada dano sofrido e cada dano sofrido também remete a um valor. Olha como é importante saber fazer tecnicamente uma boa petição de pedido de indenização. Isso. Assim como também vamos pensar do lado contrário, como também é importante saber contestar um pedido de indenização, Porque quem sabe contestar também bem o pedido de indenização vai bater exatamente nesses pontos fracos que foram feitos, Ou que deixaram de ser feitos. Exato. E aí, nisso, da parte de quem se defende, geralmente, e aqui partindo de um pressuposto onde o dano realmente aconteceu, e enfim, existe uma vítima ali com dano, é também ter a questão de demonstrar diligência. Porque muitas vezes a empresa que vai contestar, por vezes ela pode não estar ali tentando acabar 100% com o dano, digamos assim, o dever de indenizar, porque pode ser uma coisa muito evidente, mas se o advogado que vai defender a empresa, ele tem um bom conhecimento sobre responsabilidade civil, falando de maneira técnica, ele consegue muitas vezes, conhecendo também os procedimentos da empresa, apresentar a mitigação, apresentar a diligência por parte da empresa, tentar desconstituir a gravidade daquela situação e, às vezes, se ele não vai conseguir tirar a responsabilidade, ele consegue diminuir o montante do que a empresa poderia vir a pagar. Perfeito, porque o advogado, o papel do advogado também é apontar, olha, é a mesma coisa do advogado criminalista, ele não faz milagre, ele não opera milagre, mas ele pode fazer com que aquela pena seja mais reduzida, Da mesma forma, o advogado, na hora de uma contestação, ele tem que saber, isso aqui não tem como não ter algum tipo de reparação, mas vamos tentar mitigar esses danos, Vamos tentar, pelo menos, diminuir esses danos. E isso pesa, olha como a técnica tem um peso. E eu acho também, Matheus, que além de todas essas questões, da função da responsabilidade civil,
que é de reparar, também tem o papel de evitar. Nós podemos também prevenir, porque tem a função, a responsabilidade civil, eu acho que até uma das principais funções é a pedagógica, é fazer com que você evite você repetir aquele dano, né? Eu aposto quando você recebe uma multa de trânsito, aí você grava bem aquele local, né? Onde você teve aquela multa. Nunca vai fazer. Quando você vai passar lá novamente, você já fica com medo. E isso teve a função pedagógica, não teve? Você não quer pagar mais. Então, e lógico, você veja bem, o que é os valores de uma indenização. Eu costumo, ministrei aula de responsabilidade civil e eu dei esse exemplo. Imagina que para uma pessoa que é milionária, recebe uma sentença condenatória de R$5.000. Será que vai surtir uma função pedagógica? Dificilmente, né? Então, tem que ser algo, não só a questão do valor que realmente pese, como também uma forma de retratação, né? Uma retratação. Tem que ser. E a questão, um exemplo que eu achei muito interessante, uma sentença, eu acho que aconteceu, foi o caso com a Giovanna Antonelli, que aconteceu. Parece que utilizaram, e é até uma tese que é defendida pelo grande mestre Nelson Rosenwald, que é a questão do lucro ilícito, da participação daquele lucro ilícito. Veja bem, você lembra naquela época que tinha aquelas revistas de fofoca impressa? Acho que não era. Não era a sua época, Matheus. Olha, não era a sua época. Você não vai lembrar que não é da sua época. Mas bem, tem um caso, casos que colocavam na capa dessas revistas de fofoca, muitas vezes até mesmo a infidelidade dos famosos, certo? E um desses casos que foi emblemático foi o caso quando a Luana Piovani namorava o Rodrigo Santoro. Então, namoravam, estavam no auge, todos dois, carreira, tanto um como o outro, e simplesmente já estavam numa relação de anos, quando a revista publicou Luana Piovani já com outro na praia, certo? No ato lá da traição, ou seja, ele foi ficou público, foi uma humilhação até que ele sofreu. Aí eu lhe pergunto, a revista, ela provavelmente sabia que aquilo ali ia gerar um dano, certo? Ok? E que a Luana Piovani, não só a Luana Piovani, mas como quem estava com ela, talvez até o próprio Rodrigo Santoro, fossem pedir indenizações. Aí sabe o que para pensar? Será que aquela revista não já calculou ali? Olha, quanto é que nós vamos vender? Para ver se vale a pena. Quanto é que vão falar da nossa revista? Né? Então, qual vai ser o nosso lucro? E quanto é que mais ou menos nós vamos tentar aí pagar para essas pessoas? No máximo, o tempo do que vai durar essa ação, possível acordo, quanto é que vai o quanto. Então já calcula. Qual seria o ideal da condenação? Seria o seguinte, chegar, revista A, você cometeu esse desatino contra um direito da personalidade, que é o direito da imagem dessas pessoas. Vamos fazer o seguinte, mostra aqui quanto foi que você lucrou com a venda dessa revista. Pois pronto, a condenação vai ser todo esse seu lucro para quem você provocou esse dano. Seria justo. Justo, é isso que alguns defendem, inclusive já teve sentença nesse sentido, que foi um caso da Giovanna Antonelli, que usaram a imagem dela sem pagar direitos autorais. Imagina você sair agora aqui, Matheus, e tem uma propaganda, um outdoor, você fazendo uma foto sua dizendo que aquele picolé, um exemplo aqui bem chulo, né? É maravilhoso. Sem que você sequer conhece, né? Foi o que aconteceu com aquele caso recente, que a gente até escreveu um artigo, publicou no IBERC,
sobre Glória Pires. O caso da Glória Pires, sim, Foi- nós publicamos na coluna Migalhas, tá, pessoal? Migalhas da responsabilidade civil, Isso. lá do IBERC. Mas Parceria fale, com o IBERC, em né? parceria com o IBERC, mas fale aí do Interessante, caso. é justamente sobre isso. Ela é uma empresa que, se eu não me engano, vendia cursos para concurso ou coisa do tipo. Pegou, se apropriou da imagem da Glória Pires naquele saudoso meme onde ela comentava o Oscar. Do Oscar, E disse que não sim, sabia opinar. que não sabia opinar. Exato, Sim, que aí sim. eles usaram esse meme para, de alguma forma, enaltecer e fazer uma propaganda da marca deles, do curso deles. E ela entrou com uma ação, se não me engano, foi em alguma comarca do Rio de Janeiro. E ela questionou justamente isso. E o interessante da sentença do juiz, na época que até que a gente escreveu, é que ele fez uma diferenciação e destacou muito que um dos motivos causadores do entendimento dele, pela existência do dever de indenizar, por mais que não tenha sido na extensão do lucro, foi que ela foi utilizado comercialmente. Que eles pegaram a imagem dela e obtiveram lucro com aquilo. Exato. Sem a anuência dela para aquele tipo de propaganda. E nesse tipo de situação, eu acredito que já é mais ou menos algo pensado, sabe? Quanto é que nós vamos ter de lucro? Olha, assim, imagina aí quanto é que a Glória Pires iria cobrar de cachê para fazer essa propaganda. Tá? Então, tem que se levar em consideração, sim, quem é que vai estar sofrendo o dano, quem causou o dano e os lucros de quem obteve aí o dano, muitas vezes até a omissão. Você provocou, aquele dano aconteceu porque você deixou de fazer uma manutenção de uma determinada situação, né? Imagina, então você calcula, a vida é o bem mais precioso. Então você imagina se causa aí o dano morte ou o dano um dano físico sem volta. Como é que nós podemos dizer, um dano físico irreparável. Então você vai pesar aí o lado material e a questão da vida, da integridade física, muito se sobrepõe àquela omissão. Né? E o interessante da responsabilidade civil é justamente isso. Inclusive, foi uma das coisas que me chamou a atenção ainda na época da faculdade. Porque eu também não tive uma matéria de responsabilidade civil específica. Eu também não. Na minha época, então... Mas é porque a responsabilidade civil, na minha opinião, ela é quase como se fosse digamos assim, uma espécie de direito natural positivado. Assim, porque em qualquer sociedade organizada, e eu até disse isso, inclusive, na oficina, quando a gente foi implementar lá na Estácio, em qualquer sociedade civil organizada, a responsabilidade civil ela é algo imprescindível, mesmo que não estivesse positivada, porque se você não tem um meio de reaver prejuízos, um meio de reparar situações de danos causados ali por alguém dentro daquela organização, você cria caos. Porque é muito natural você pensar, é muito lógico, que aquele que gerou um dano, que ele deve reparar. É algo muito lógico, é algo muito natural. Inclusive, hoje nós já falamos em seguros de responsabilidade civil. Exato. Isso quando eu estava lá em Portugal, há uns atrás, esse assunto era, assim, seguro de responsabilidade civil é algo muito já comum, comum que os profissionais já estão utilizando, empresários estão utilizando, até mesmo para a questão de proteção dos seus funcionários, dos seus clientes. Exato. E aí, para você ver, o que também, assim, como eu disse, para mim é algo como se fosse uma espécie de direito natural que foi positivado, que na legislação a gente já tem isso positivado, tudo mais assegurado por lei e regulamentado. Sim. Exato. Mas é algo tão natural que às vezes eu estranho quando eu vejo a gente falando sobre o artigo lá no Código Civil, né? Ou falando lá na Constituição. E algumas pessoas têm uma pecha, e aí eu entro até algumas pessoas, digo, alguns empresários, tem uma pecha de ver a responsabilidade civil quase como algo criminoso, de ver uma sentença que determina uma indenização quase como se fosse
um crime ali. Mas não, a responsabilidade civil é algo muito natural. Muito natural. Você na sua vida, querendo ou não, por vezes você vai acabar gerando um dano, às vezes até sem querer. É uma condenação, mas é uma condenação, é uma reparação. Exato, é um reconhecimento. É um reconhecimento de que você causou um dano de uma situação que você deve reparar. Como? Ou você vem a público mudando, tentando voltar atrás daquela imagem que você deixou arranhada, né? Você repara de maneira material. Ou você repara também numa forma material. Porque muitas vezes, imagina, você sai falando mal de um profissional e o profissional perde clientes, então ele teve um prejuízo de forma material. Você sabe que o bom nome, inclusive tem uma tese de um professor lá de Coimbra, que é exatamente a responsabilidade civil pela negligência, quando você negligencia a imagem do outro, né? O nome do outro. Então, você imagina, você passa anos construindo o nome Matheus Abreu como um profissional. Aí vem ali uma pessoa e tenta te destruir, macular esse teu bom nome e a tua imagem, com situações, com notícias verídicas, ou algo muito subjetivo dela, ou antes mesmo, como está muito na moda hoje com a rede social, antes de você provar o que realmente aconteceu, você, na verdade, já sentencia o outro na internet, né? E isso causa um dano, muitas vezes, maior do que aquele que ele vai pagar a nível de um processo. Com certeza. E isso também é motivo para se pedir um dano. Porque, veja bem, o processo tem um contraditório. Então, se eu fiz algo com você, você tem que discutir a nível judicial. Ou extrajudicial. Ou extrajudicial, mas entre as partes. Não no mundo da internet, né? Porque aí você pode até piorar. Às vezes você começa certo e termina errado, dependendo. Às vezes você tinha razão no início, mas você expõe a maneira de uma forma que você gera, às vezes, mais dano para aquela pessoa que no início podia se pensar que estava errado. Transformar a vítima no vilão, né? Exato. Inclusive, eu vi um caso que chegou a mim, inclusive, uma vez, que uma pessoa estava devendo um valor para outra pessoa e foi uma situação realmente, a pessoa teve dificuldade financeira, não conseguiu pagar, mas ficou uma situação assim já exagerada. Já tinha muito tempo. Chegou num ponto... te pegou a cópia do cheque bem grande, colou no carro e saiu para lá, porque já teve esse caso de uns mais de 20 anos atrás. De 20 anos atrás, era a época do cheque. Ele botou um cheque bem grande, colou no carro. Todos da cidade. Foi um pouco mais tranquilo que isso. Mas a pessoa, ela chegou num ponto que ela disse assim: olha, eu não consegui o dinheiro, então eu vou... Ameaçou ela de... E ameaça é crime, né? De expor na internet. Disse, não, pois você não vai me pagar, pois eu vou botar seu nome, seu endereço, seu RG, vou colocar na internet para todo mundo ver. E assim, no final das contas, teve uma conciliação, uma mediação, foi resolvida. Mas se você vê que se ela realmente tivesse levado a cabo isso, dados sensíveis, ela ia gerar um dano à cidade originalmente que era devedora, né? Exatamente. Ia piorar a situação. Porque um seria um dano material, ela estava devendo, mas o outro seria um dano moral e talvez até material, né? Dependendo das consequências, né? Exatamente. A gente já está com quanto tempo, Fábio, de podcast? 40 minutos. Então é melhor finalizar, né? A gente, enfim, mas esse assunto, essa introdução aqui foi boa para a gente explicar. Eu acho que com tudo isso que a gente disse ficou muito bem esclarecido a importância da responsabilidade civil. E para finalizar, doutora Karine, então, aproveitando que a gente já está com tempo, eu queria que a senhora explicasse sobre o procedimento de entrada. Você explicasse sobre o procedimento de entrada, se os estudantes podem entrar, como que funciona isso? Sim, como eu disse no início, olha, o Matheus, que hoje está aqui como nosso vice-presidente, ele entrou ainda como estudante a partir do 5º período. Estudante a partir do 5º período pode entrar nas diversas comissões temáticas, pode escolher as comissões, eu acho que com exceção da de prerrogativas, acho que é um período, acho que é a partir do 7º período, mas e já pegar essa experiência, você participa da mesma forma. Você é membro daquela comissão como estudante.
participa dos projetos, já pega experiência. Faz né? um networking, Faz conhece gente. Um network é bem interessante. Olha aí. Olha o resultado do network. Olha o resultado. O Matheus está aí super engajado com a responsabilidade civil, vice-presidente da comissão e, quiçá, o nosso próximo presidente da comissão, e vai aí levar vários projetos, e tem várias ideias super interessantes. Aliás, nós temos vários projetos, né, Matheus, interessantes. A questão são tantos bons projetos, e também não é fácil tirar do papel, concretizar, que muitas vezes precisa realmente também de custo. Mas temos aí vários bons projetos para a nossa categoria, advocacia, e também para a sociedade. Então, de já, você, meu caro, nobre colega advogado de profissão, nobre colega de profissão advogado, estudante de direito a partir do 5º período, como a doutora Karine disse, esteja mais do que convidado a se inscrever na nossa comissão. Você será muito bem-vindo, e nós precisamos muito da sua força de vontade e da sua mão de obra, digamos assim, para conseguir tocar todos esses projetos para frente. A senhora tem alguma consideração final? Não, só dizer que foi muito bom o primeiro episódio, foi explicativo. Eu acho que o que nós não fizemos no passado, né, com essa roupagem nova do Pode Indenizar. E depois esses episódios vão estar no YouTube da OAB, como também no nosso Spotify. Tem um Spotify do Pode Indenizar. Eu acho que no Instagram também da comissão, né? Uns cortes, alguma coisa assim. Alguns cortes vamos colocar também no Instagram da comissão. Acompanhe o Insta da Comissão de Responsabilidade. @CRC OAB Piauí. OAB Piauí, exatamente. Pois é isso. Muito obrigada, e fica aqui o agradecimento à atual gestão por essa força, por esse projeto. É isso aí. Até a próxima. Até mais.